em plena comunhão, exortando e consolando, vida e união. O Redentor nos deu amor, andamos no Senhor. Que Deus esteja conosco, queridos irmãos em Cristo. Peço que todos se coloquem de pé pela vontade de Deus, para que façamos a abertura da nossa reunião de hoje. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Pai Onipotente, e por sua santa vontade, declaro aberta a nossa reunião espiritual de hoje. Que Deus esteja conosco, agora e sempre. Amém. Vamos cantar o hino de número 2, graças a Deus. De Deus nos veio a graça da obediência, filha eternal de sua onipotência. É na sua lei, sabemos agora, em cada um de nós o Cristo mora. Vem, nega-te a ti mesmo, com ardor toma tua cruz, diária e com paciência. Foge do mundo e busca com amor o caminho divino da obediência. Nada temos de nós o que nós temos, ao Criador do céu tudo devemos. O mundo é uma vaidade e a mentira é a blasfêmia da verdade. Vem, nega-te a ti mesmo, com ardor toma tua cruz, diária e com paciência. Foge do mundo e busca com amor o caminho divino da obediência. O Senhor tudo fez, tudo norteia, desde o astro infinito ao grão de areia. Se alguma coisa houvesse com vontade, onde estaria de Deus a majestade? Vem, nega-te a ti mesmo, com ardor toma tua cruz, diária e com paciência. Foge do mundo e busca com amor o caminho divino da obediência. Podemos sentar pela vontade de Deus. Damos graças a Deus, queridos irmãos em Cristo, por mais uma oportunidade de estarmos reunidos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Como nós sabemos, em nome significa por sua vontade. Então, mais uma oportunidade, o Senhor nos separou, nos predestinou, desde antes da fundação do mundo, para que nós tivéssemos essa oportunidade de nos desligarmos um pouco dos nossos problemas materiais, focarmos exclusivamente na nossa vida espiritual, no nosso crescimento espiritual individual. E quando nós nos preocupamos com o nosso crescimento espiritual individualmente, dessa forma estamos nos preocupando com a questão espiritual de toda a nossa comunidade, e por aí vai. Quando nós reformamos o indivíduo, nós também reformamos a coletividade. Sempre temos que aproveitar essas oportunidades que o Pai nos dá, que são poucas, né, se comparado
a tantas coisas que nós fazemos na nossa vida material. Na nossa vida material também continuamos o nosso trabalho espiritual, né? Fazendo todos os nossos atos dentro do bem, dentro dos mandamentos e estatutos, pela vontade de Deus, né? Nós não somente trabalhamos pelo Espírito aqui nas nossas reuniões. Nosso trabalho deve continuar quando nós estamos nas nossas casas. E é por isso que quando nós estamos nas reuniões, nós temos que o quê? Elevar o nosso pensamento a Deus, nos concentrarmos, para que nós possamos trabalhar aqui, aprender aquilo que é necessário para a nossa evolução espiritual, e comprovado aquilo que é uma verdade espiritual, eu coloco então em prática na minha vida cotidiana. Não adianta apenas a gente ouvir aqui, chegar em casa como se nada tivesse acontecido. Então precisamos primeiro trabalhar aqui na reunião pela vontade de Deus. Como nós trabalhamos? Orando por aqueles que forem falar, né? Prestando atenção, orando para que o Senhor fale neles, para que falem somente aquilo que é edificante espiritualmente para nós, né? Para que não falem sobre si mesmos, para que não falem sobre doutrinas de homens, nem de espíritos de homens, porque nos fala o Sr. Ugarte que todos estes e todas essas doutrinas são falsas, né? Só uma doutrina com D maiúsculo é uma verdade, uma doutrina verdadeira com V maiúsculo, que é a doutrina da obediência à vontade de Deus. Essa doutrina que hoje, pela vontade de Deus, nós estamos tendo acesso, né? Por Cristo, estamos tendo acesso a essa doutrina. Depois de percorrer um caminho de milhares e milhares, centenas de encarnações que todos nós passamos, chegou a nossa hora de conhecer essa doutrina. Então nós temos que agarrar essa oportunidade com unhas e dentes, né? Como se dependesse de nós, sabendo que não depende. Mas nessa oportunidade vamos falar nosso irmão Eduardo, então pela vontade de Deus eu passo a palavra ao irmão. Que Deus seja conosco. Deus esteja conosco, irmãos. Damos graças a Deus porque foi da sua vontade e por sua ordem que mais uma vez estamos aqui reunidos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós assim reconhecemos que foi Ele que nos deu este momento para nos reunirmos, nos deu este espaço para estarmos reunidos, saúde para aqui estarmos. Por isso peço que os irmãos, como nos disse o irmão Guilherme, e como São Paulo pedia aos seus que orassem por ele, para que quando ele fosse abrir a sua boca, ele pudesse falar da doutrina com intrepidez, dando a conhecer a verdadeira ciência de Deus, dando a conhecer aquilo que ele vivia. Porque São Paulo, como todos os verdadeiros cristãos primitivos do passado e dos que viveram hoje conosco, comprovaram a veracidade da doutrina na sua vida prática. Então, a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, sendo ciência, não é algo somente contemplativo, não é algo que nós só estudamos e deixamos como qualquer outro livro na prateleira ou na estante. É uma ciência para ser vivida na vida prática, para ser aplicada no campo experimental. E esse campo experimental é a vida que nós vivemos aqui neste plano físico, com tudo aquilo que Deus nos colocou, com todos os nossos afazeres que Ele nos deu, com todas as atividades que Deus nos colocou, na família em que Ele nos deu, no trabalho que Ele nos deu, e assim sucessivamente no meio em que nós vivemos. É aí que se aplica a prática da obediência. Com todas as coisas que nós achamos que são boas, ou aquelas que a gente acha que não são boas, né? Porque nós vamos gradativamente compreendendo que tudo tem uma razão de ser. Né? A doutrina vai nos trazendo esta abertura de mente, porque esse estado de consciência que vive em nós, que é Cristo, vai nos dando a amplitude, vai nos trazendo, através do conhecimento, uma compreensão maior, em maior grau, de tudo o que acontece à nossa volta. Nós, às vezes, não compreendemos certas coisas, o porquê, mas
Quando nós vemos o professor Ugarte escreve, que ele diz, na obra As Duas Grandes Leis Espirituais, dizendo que receberíamos tudo de cima e estaríamos na verdade, e aí ele diz mais ainda, e crescendo a verdade em nós, vamos entender o porquê da vida e da morte. O porquê de tudo que existe neste plano físico tem uma razão de estar aqui, e tem um início e fim. As nossas vidas materiais são contempladas nesse sentido, em que nós temos um dia para vir a este plano físico, que foi determinado por Deus, e que nós não temos dia também para deixar de plano físico. Mas para nós, o grande ganho e o maior presente foi termos sido chamados para a lei de obediência. Foi termos sido chamados para praticar a obediência. Essa é a grande misericórdia de Deus para com todos nós. Não temos sido preparados primeiramente por Deus, né, porque nós passamos, como o irmão Guilherme diz, através de inúmeras etapas espirituais, sendo preparados por Deus para este momento. Para que neste etapa, né, de vida do universo, neste momento exato em que estamos vivendo, no ano de 2026, em que a doutrina foi restaurada também nesses tempos, também preparada por Deus, através do professor Ugarte, e todas as almas que deveriam vir para conhecer a verdade e que já viveram conosco, e as que estão também previstas para aceitar a doutrina, conforme nos fala as Escrituras. Então tudo está contemplado, tudo está já criado nessa mente de Deus que é infinita. E nós gradativamente vamos compreendendo este plano à medida em que nós vamos praticando a obediência, à medida em que nós vamos vivendo ela no nosso dia a dia. Então, a doutrina, essa semana buscando falar sobre a doutrina, e aí veio uma palavra que se chama meditação, que é algo que é muito importante também, além de nós estudarmos, meditarmos sobre aquilo que lemos, né? Pedir ao Senhor que Ele nos dê a compreensão daquilo que vamos ler, porque a compreensão não depende de nós. E o Evangelho já nos diz isso, né? Já está escrito que a compreensão da doutrina não é de particular interpretação, é destinada a um só, que é o Cristo em cada um de nós. Só Ele pode interpretar, compreender e também meditar acerca da doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. E buscando no Evangelho, no dicionário, sobre a palavra meditação, tem palavras que são sinônimos, que nós podemos compreender como refletir, raciocinar, pensar, aprofundar. Então a doutrina nos traz tudo isso, né? O conhecimento, ou seja, a leitura, nos repete, nos faz refletir sobre aquilo que estamos vendo, né? Nos faz raciocinar, porque a doutrina é racional, é algo que nós temos que fazer de forma raciocinada, né? Não é simplesmente porque alguém disse que nós temos que fazer, nós temos que conhecer o que vamos fazer e o porquê, pensar a respeito e aprofundar, né? Aprofundar à medida que nós vamos lendo, estudando e aplicando na vida prática. Nosso Senhor Jesus Cristo dizia assim: na tua lei medito noite e dia. Ele diz assim. Nesse sentido, ele queria dizer que meditar significava viver a lei no seu dia a dia, cumprir aquilo para o qual ele veio fazer, dar a conhecer a doutrina. Mas primeiro teve que aprender diretamente do Pai, aprender sobre como é que se comportava o mundo e se identificar com aquela doutrina, né? Porque ele não poderia praticar algo que desconhecia, assim como nós também não podemos
aplicar, praticar o que nós conhecemos, nós temos que estudar. E assim nosso Senhor Jesus Cristo, sendo o maior de todos os homens, como nos diz o professor Gart, ele aprendeu a obediência e colocou em prática. E ao seu redor, ele via essa vontade de Deus se manifestando. Ele não condenou o mundo em que ele veio. Ele não condenou. Se alguém pecasse, o que ele dizia? Vai e não peques mais. Mas ele não veio julgar o mundo, nem condenar o mundo. Ele veio ensinar o caminho da verdade. Veio trazer como o homem pode, estando aqui nesse plano físico, entrar em harmonia com a vontade de Deus. Assim como ele também teve que entrar em harmonia com essa vontade. Mesmo quando ele, sendo crucificado, ele disse e orou ao Pai: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Também não condenou aqueles que o pregaram, o crucificaram, porque ele sabia que tudo fazia parte de um plano criado por ele. Quando ele era para ser preso, um dos seus discípulos cortou a orelha com a espada do sacerdote. O que ele fez? Colocou a orelha de volta, e disse que aquilo, quem ficou ferro fere, quem ferro será ferido. Porque ele tinha que cumprir aquilo, ele tinha que ser preso e crucificado. Ele se revoltou com aquilo que ele teria que viver. E esse dá um exemplo para nós, para a nossa vida também, nesse plano físico. Mas ele, antes de ser crucificado, ele orou e pediu ao Pai que, se fosse possível, que passasse dele aquele momento, o cálice, sem que ele pudesse beber. Mas, todavia, que fosse feita a vontade de Deus e não a dele. Então, isso nos dá o exemplo mais maravilhoso de sujeição, de obediência, de resignação com a vontade. Quantas vezes nós planejamos as coisas e não dão certo? Quantas vezes nós buscamos fazer aquilo que muitas vezes nos vem em determinados momentos da vida e não dá certo? E nós temos que seguir outro caminho, porque o caminho já era traçado por Deus, para que seguíssemos aquilo que Ele determinou. Se nós formos relembrar toda a nossa trajetória neste plano físico, onde nós nascemos, a escola em que nós estudamos, as pessoas com quem nós convivemos, tudo estava previsto por Deus. Todo o ambiente, todas as pessoas que já cruzaram o nosso caminho e que cruzarão o nosso caminho, estão previstas para Deus. Por Deus, para que sigam o mesmo caminho ou não. Mas, meditando sobre o que todas as pessoas, 8 bilhões de pessoas neste plano físico, e nós somos escolhidos por Deus para, neste momento, estarmos conscientes desta obediência, estarmos conscientes de que Deus está no comando de tudo e que Ele ordena todo o universo. Então imaginemos 8 bilhões de pessoas, nessas 8 bilhões de pessoas está lá uma ordem por Deus nesta mente, sendo dirigidas por Deus, onde quer que esteja. Mas existem guerras, existem muitas coisas, existem, é o que está acontecendo no mundo. Mas por que vem essas coisas? O professor Gart explica em um dos seus artigos. Por que o mundo está vivendo essa situação? Primeiro porque muitas têm que entrar em desilusão com as instituições que existem no mundo, com a política, com tudo que possa ter, para que os homens se desiludam, para que aprendam a não confiar nos homens, mas aprendam a confiar em Deus, a buscar a sua fonte de sabedoria, não no homem, mas em Deus, a confiar em Deus, que dirige todas as coisas. O professor Gart nos escreve no artigo A Justiça de Deus,
No finalzinho do artigo lá, eles escrevem assim: meditemos. Não nos deixemos seduzir pela odiosa razão humana, entre parênteses, ou bom senso, entre aspas, em assuntos espirituais. Para nós que temos fé em Cristo e na sua divindade, a sua razão deve ser a nossa razão. Para que a sua consciência seja a nossa consciência, e jamais ao contrário, para que, desta maneira, ele viva em nós verdadeiramente, executando sua vontade divina em nós, e, desta arte, possamos alcançar as suas divinais e grandes promessas. Então, onde nós devemos buscar, então, todas as coisas? Em Deus. A sua razão, ele diz, deve ser a nossa razão. Então, nós temos que desenvolver essa razão superior pela prática da obediência, para que a sua consciência viva verdadeiramente em nós. E essa consciência vivendo verdadeiramente em nós, que é a consciência do Cristo, ele o que ele vai ver? Vai ver a harmonia, ele vai ver a vontade de Deus dirigindo todas as coisas e ordenando tudo o universo, visível e invisível, nos seus mínimos detalhes. Assim o professor Gatti escreve na obra As Duas Grandes Leis Espirituais, que essa vontade de Deus se exterioriza e ordena o universo visível e invisível nos seus mínimos detalhes. Essa frase parece tão curta, mas ela é poderosíssima e abrange todo o universo. E aí, na obra As Duas Grandes Leis Espirituais, na página 178 e 179, o professor Gatti, nos falando sobre isso, sobre essa vontade de Deus, que nós vamos gradativamente reconhecendo que está sobre tudo, que é dentro do capítulo Benefícios Individuais e Coletivos dentro da Lei de Cristo. Ele diz assim: obedecendo a Deus em nossas almas, nos unimos a Ele mentalmente, fazendo a sua vontade, anulando a nossa vontade ilusória. Aí então, esses dois princípios do cristianismo primitivo estão bem presentes para nós: obediência e negação. Né? Se obedecemos a Deus em nossas almas, em nossas mentes, vamos cumprindo o primeiro princípio, a obediência a Deus. E ao mesmo tempo vamos negando a nossa ilusória vontade humana. Porque reconhecemos que todos os atos que fazemos dentro do bem não vêm de nós, vêm de Deus. É Ele em nós que cumpre. Não é assim que está no Evangelho? Né? Que tudo, tanto o poder como o querer, depende de Deus. Aí ele vai explicando: e se eu faço a vontade de Deus, mais claramente, se Ele em mim faz a sua vontade, onde está a minha vontade? Desapareceu. Que vontade tem então? Minha vontade divina, que vem do alto, o meu eu eterno. Então, a dimensão que a doutrina faz nos alcançar é enorme. Nós podemos ter essa dimensão de que, se eu faço a vontade de Deus, a minha vontade humana desaparece. Só existe essa vontade superior em mim. Não há outra lei, ele diz, nem pode existir lei superior a esta, que é a lei pela qual Deus faz a sua vontade na terra, em cada um que cumpra essa lei, dentro dos seus mandamentos e estatutos. Então aqui também tem outra coisa bem clara, que a obediência a Deus é para ser feita dentro dos mandamentos e estatutos. Não é para a libertinagem, como o professor Gatti escreve em outra parte da obra. Então é Deus vivendo em cada um de nós aqui na Terra esta
é a expressão, nós somos essa expressão de Deus aqui nos Coríntios. Ele nos deu esta mente. E por essa mesma mente, nós vamos vivendo todos os dias, crescendo, evoluindo, nos transformando, né? Porque é necessário essa transformação de alma vivente e espírito vivificante. É necessário essa reforma do indivíduo, a reforma do interno, para que o externo possa refletir essa reforma. Reforma em que sentido? De amor a Deus, de obediência a Deus e amor ao próximo. É isso que veio nos trazer o Senhor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como o Senhor. Esses dois mandamentos, diz a Escritura, dependem de toda a lei dos profetas. Ou seja, tudo está dentro disso. Porque se eu amo a Deus, obedeço a Deus, eu vou estar em harmonia com a sua vontade. E se eu amo o meu próximo, eu vou querer fazer só o bem para o meu próximo. Aí desaparecerá o egoísmo, como nos da mente do homem. E aí o mundo será diferente, que é o que ele nos fala. Reformar o indivíduo para que a sociedade seja diferente. Em cada sociedade, em cada nação, tem que haver essa transformação. Nós não podemos esperar que os outros se transformem. Nós vamos gradativamente nos transformando e pelas nossas atitudes, os outros também vão se transformando, entrando para a lei de obediência. Porque é só dentro da lei de obediência que pode haver essa transformação, essa renovação que São Paulo diz lá, né? Renovamos, né? Que é a transformação do eu interior. E aí o professor Gatti diz mais uma coisa aqui, dentro da página 179, dando mais uma abrangência, que essa vontade de Deus está em nós, e está fazendo tudo em nós. E o que ele diz? Se eu vejo a minha vontade que faz tudo, terei que ser tolerante. Terei que perdoar-me a mim mesmo nos demais, porque não terei outra lei espiritual senão minha vontade onipotente. Minha vontade com letra maiúscula. É a razão pela qual devemos perdoar as ofensas. Então, se alguém nos faz alguma coisa que nós não gostamos, nós temos que perdoar. E só conseguimos perdoar pela prática da obediência. Se estarmos firmes na obediência, se estarmos reconhecendo a vontade de Deus que faz tudo. Não é assim que nós oramos lá no Pai Nosso? Ou o Pai Nosso não tem validade? Quando nós pedimos que o Senhor perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. É assim que nós oramos. E que devemos também saber aquilo que estamos orando lá, que é raciocinado, tem que ser meditado. Por isso o professor Gatti também nos escreve aqui na obra As Duas Grandes Leis Espirituais, a explicação na página 127, 128, 129 do Pai Nosso, para que, quando orarmos, meditemos sobre aquilo que nós estamos orando. Saibamos aquilo que estamos orando, aquilo que estamos pedindo, porque a oração do Pai Nosso tem petições dentro da oração. E nós, gradativamente, vamos penetrando cada vez mais nos sentidos espirituais da oração, por esse desenvolvimento do Cristo interior. E aí ele diz mais ainda: o ódio não pode existir em nós, porque tudo é resultado da nossa própria vontade. Essa mesma vontade que em tudo ordena, que é de Deus, também está em nós. E por essa mesma vontade, nós também vamos aprendendo a reconhecer que o ódio, nós não podemos odiar nada, nem ter raiva de nada, nem reclamar de nada, nem condenar nada, porque tudo está sobre essa vontade superior. Então, e chega-se a conceber que a matéria
não é uma realidade absoluta. É a vida material como se fora um sonho. Porque é uma etapa, não é a vida verdadeira a que nós vivemos aqui neste mundo. Embora o mundo nos traz essa impressão de que tudo aqui é verdade, né? Porque nós ficamos muitas vezes impressionados com as coisas, uma natureza que a gente contempla, um lugar que a gente visita, e assim sucessivamente, né? Pelos olhos humanos, pelas coisas materiais, a gente tem essa impressão que aquilo é verdade, mas é como se for um sonho, porque não é a verdadeira vida que nos fala nosso Senhor Jesus Cristo, que é eterno. Os sofrimentos, ele diz, são amenizados pelo conhecimento da verdade, que nos salvou da lei do pecado e da morte. Então, os sofrimentos, aquelas coisas que nós vamos passando, que antes nós achávamos que, primeiro, sofríamos porque éramos pecadores, mas depois nós descobrimos que Deus não imputa pecado a ninguém. O que nós passamos são consequências das nossas ainda desobediências, das nossas ignorâncias. Que Deus não condena ninguém. E os sofrimentos vão sendo amenizados porque nós vamos aprendendo que o que nós passamos não são coisas negativas, mas são aprendizados. As provas que são necessárias para a nossa evolução nesse plano físico, nós vamos aprendendo a encará-las como crescimento, como nós vivíamos lá na escola, nesse plano físico, né? E nós tínhamos que estudar durante o ano todo e fazer a prova, todos os meses, semestres, sei lá, para passarmos de ano. E assim também no plano espiritual não é diferente. Nós vamos gradativamente passando por provas, para sermos cada vez mais fortalecidos, mais preparados para compreender as verdades espirituais. E aí o professor Gart diz assim: se a doutrina oculta de Cristo não fosse a verdade, de todos os modos, seria aceitável pelos benefícios que traria ao mundo, pois os costumes mudariam por conta. Isto seja dito para os incrédulos, que sempre terão que existir, porque a verdade não pode ser compreendida por aqueles que não estejam inscritos no livro da vida. Então nós sabemos que uma parcela ainda da humanidade, nesses tempos, ainda não vai compreender a verdade. Essa verdade que hoje nós estamos compreendendo. Mas ele disse, a doutrina não fosse a verdade, porque a doutrina transforma o mundo. Transforma, tira esse sentimento egoísta do homem, de pensar somente em si mesmo. A doutrina nos faz pensar no próximo, nos torna universais, seres universais, que trabalham pelo seu desenvolvimento espiritual, pensando no desenvolvimento dos seus semelhantes, no desenvolvimento do seu próximo, porque o bem que eu quero para mim, eu também quero para o meu próximo. E isso a doutrina nos traz. E nós sabemos que o mundo seria outro se todos tivessem deste mesmo conhecimento, pudessem viver exatamente nesse sentido de amar aos seus semelhantes, de querer o bem para o seu próximo. Nós vamos ver o que está no mundo, mas que também está previsto, porque tudo tem uma razão espiritual de ser. Isso é uma coisa que nós vamos cada vez mais meditando. Tudo tem uma razão espiritual de ser, embora nós não compreendamos. O professor Ugarte diz, desde aquele ser mais ignorante que existe, em termos de conhecimento aqui do plano físico, até o mais estudado, até o maior cientista, tudo tem uma razão espiritual. Todos estão cumprindo o papel que Deus lhe deu, em que Deus criou para ele naquele momento, para que as civilizações, o mundo, as sociedades tenham aquilo que é necessário para o crescimento espiritual de cada um. Então, meus queridos irmãos, transformar esse homem interior é o que nós devemos buscar, pela prática diária da obediência a Deus. O exemplo de harmonia com a vontade de Deus
vem do maior dos seres, nosso Senhor Jesus Cristo. O servo incomparável, como nos escreve o professor Ugarte, que via Deus se expressando em todos os atos humanos. A esse estado de consciência que nós vamos chegar. Mas se nós ainda julgamos, criticamos, condenamos a humanidade, precisamos trabalhar mais conosco mesmo. Estudando, meditando, praticando, para que cheguemos a um estado de consciência em que vejamos a vontade de Deus em tudo e em todos. Este é o objetivo da obediência. Nos fazer ver esta vontade se expressando em tudo. Trabalhemos então para que gradativamente possamos substituir a mente humana pela mente iluminada de Cristo. Somente com muita prática, com muita perseverança, com muita busca, é que nós vamos crescer. Com muitas quedas e levantes, porque também nós vamos cair, assim como o Senhor diz. Mas se cair, ele diz, não devemos nos desalentar, porque Deus é poderoso para nos manter firmes. Ele é poderoso para nos manter sempre vivos, sempre altivos, sempre alquimistas. E precisamos, outra coisa que é importante, aprender a vigiar os pensamentos, aquilo que nos chega à mente, para ver se aquilo que vem é construtivo, ou para aquilo que eu vou externar para alguém é edificante. Isso que eu vou dizer vai contribuir para o crescimento do meu irmão? Vai contribuir para o crescimento daquele que está à minha volta? O pensamento que me vem é construtivo? Se não for, eu rechaço. Por Cristo nós vamos aprendendo, por este discernimento superior, a rechaçar as coisas que não convêm. E valorizar, reter aquilo que convém, aquilo que é edificante, aquilo que traz crescimento. Então, se esta vontade de Deus em nós, que é todo amor, é poderosa e pensa no seu semelhante, nós não vamos externar aquilo que não é edificante. Não vou externar aquilo que possa trazer um desagrado a alguém, ou depreciar alguém por alguma coisa. Nós vamos aprendendo a reconhecer que todos têm a sua vida neste plano físico de forma que Deus assim criou. Nós acertamos, realmente, erramos, porque nós estamos numa grande escola, estamos aprendendo, não é? E assim nós vamos gradativamente aprendendo com os erros também. Não é? Por isso que se diz que Deus não julga ninguém, nem culpa ninguém pelas coisas. Nós vamos aprendendo a evoluir com os nossos próprios erros, com as nossas quedas, com aquilo que nós vamos tendo de experiência nessa vida física, pela prática da obediência. E vamos paulatinamente edificando este Cristo interior, fortalecendo a vontade de Deus em nós, que é o que nós precisamos todos os dias. E com o tempo, através dessa meditação, que é importante para nós, vamos percebendo que os assuntos dentro da doutrina, desta grande ciência, deste conjunto de conhecimentos, estão todos interligados. Que há uma lógica em tudo, naquilo que nós vamos estudando. Nós vamos lendo o que está no Evangelho, vamos lendo aquilo que o professor Ugarte escreve nos artigos, e vamos compreendendo a conexão em que há com os conhecimentos, que é uma lei completa, que é uma lei divina,
que preparou e tem tudo no cabedal de conhecimento para a nossa evolução, para o nosso crescimento. Então, quando alguém fala sobre determinado assunto, se nós estudamos sobre aquele assunto, nós vamos nos lembrar, nós vamos ter na nossa mente algo sobre aquele assunto. E cada um de nós pode, dentro daquilo que Deus dá, ter conhecimento sobre os assuntos. E nós vamos nos complementando através das conversas, das pregações, né? Porque ninguém é dono da verdade. Só há um que tem o conhecimento sobre todas as coisas, que é Deus. Mas Ele, cada um de nós, vai se dando a sua mente superior. Ele vai em nós raciocinando. Ele em nós tem inteligência, tem sabedoria, tem amor. Ele é a fonte de todo bem. Também nós temos essa fonte em nosso interno, em que nós vamos aprendendo a expressar deste amor que está em nós também, porque é reflexo desta consciência no nosso interno. E dentro disso de meditação, mas o professor Ugarte nos esclarece que esta meditação é algo que é um trabalho diário, é um trabalho constante, não é algo que do nada nós compreendemos as coisas. E ele esclarece num dos seus artigos, quando ele preparou, nós não sabemos que se esse discurso que ele preparou, se ele deu a conhecer ou simplesmente só ele escreveu um outro discurso que está no boletim número 34, e muitos talvez não tenham, está também no impotente.org, né? Ele fala desta obediência que ele vivia e desta meditação que se apresentou a ele depois da manifestação de Nosso Jesus Cristo que ele recebeu, que começou a lhe ensinar a doutrina. Ele também começou esse trabalho de meditação, de estudo e de receber tudo de cima e ir colocando em prática também, porque ele também não foi diferente de nós, também teve que aprender e colocar em prática. E passou por muitos sabores aquele físico, como nós sabemos, assim como nosso Senhor Cristo também passou por esses sabores, mas jamais abandonaram o verdadeiro caminho. Porque eles tinham, como ele disse, essa força dentro de si, que era Deus nele, que jamais faz alguém desistir do verdadeiro caminho. Então, nesse discurso, ele diz assim: que ele ia dar a conhecer como pode o homem, dentro das sociedades, trabalhar para o desenvolvimento e o melhoramento do indivíduo, do crescimento do ideal que todos devem se transformar para que a coletividade se transforme, para que a nossa volta tudo se transforme. E ele diz assim: e neste fim de renovação, né, de trabalho, de divulgação, porém todo esforço que seja capacitado para levar adiante mais que um ideal de homem, uma predestinação. Então aqui nós vemos que ele já estava predestinado para conhecer a verdade e dá-la a conhecer. E ainda ele diz, uma predestinação que me impulsiona a não ver obstáculos, devido a que levo comigo uma potencialidade espiritual que vem de Deus, que não se apresentou inopinadamente, ou seja, assim de uma hora para outra, mas depois de muitíssimos anos de meditação. Então, a este também estado de meditação, nós também vamos chegar, como ele diz assim, né? Nós levamos também dentro de nós essa potencialidade espiritual que vem de Deus, e nós temos que crer nisso e confiar
nessa potencialidade que vem de Deus. Daí ele diz, daí o porquê da força dos meus raciocínios e da capacidade que recebe todo ser que trabalha para o seu próprio progresso espiritual, tendo em vista o progresso dos seus semelhantes. Longe dos egoísmos, universal. Então, nós também vamos, como ele, desenvolvendo essa capacidade de raciocínio por Cristo, esta força que é Cristo em nós, visando, como ele diz aqui, recebe aqueles, essa capacidade daqueles que trabalham pelo seu próprio progresso espiritual, tendo em vista o progresso dos seus semelhantes. Não é? Então não adianta nós simplesmente sabermos que a doutrina é a verdade, praticarmos a verdade, colhermos os frutos que a doutrina nos dá, porque tem, né, os benefícios individuais e coletivos dentro da obediência, mas guardarmos os benefícios sobre nós, ficarmos com o tesouro sobre nós e não darmos a conhecer, não levar, né, não espalhar a doutrina para os semelhantes, para aqueles que estão predestinados. Assim sou, impulsionado pelo amor ao próximo, que vai até aqueles que não aceitam nada novo, como se a humanidade, em todas as suas atividades, houvesse chegado a um estado de estagnação. Então, nós vemos que este amor do Cristo, do saudade, que também nós, vai até aqueles que não aceitam nada novo, mas que também terão que ouvir a verdade. Porque para todos, como ele diz, não é a verdade ainda, como no nosso caso, mas também terão que conhecer da verdade. A vida é renovação constante, movimento em todo sentido, avanços e retrocessos. Nada mais difícil que trocar o credo religioso do indivíduo, por mais que seja o mesmo Cristo ou mesmo Nazareno, como nos faz conhecer a história. Pois ele é a corrente virtuosa que derruba o muro de separação entre a terra e o céu, entre o homem e Deus, como nos explica o apóstolo, falando por todos os cristãos primitivos. Nós não vivemos nem nos movemos em nossos corpos. Nós vivemos e nos movemos no Espírito. Então, aí nós vamos também gradativamente vendo que nós vivemos aqui neste plano físico como se não vivêssemos. Vamos aprender isso, porque nós não somos aqui. Nós vivemos e nos movemos no Espírito. Então ele diz, por isso há um grande trabalho para todos nós de levar adiante, porque ele diz aqui, por mais, né, que seja o mesmo Cristo, o mesmo Senhor, né, é um trabalho difícil dar a conhecer a verdade, dar a conhecer os ensinamentos. Dizer para as pessoas que eu estou dizendo não é algo que vem do homem, mas vem de Deus. O que eu estou te dizendo é comprovável individualmente no campo experimental. Faça a vontade de Deus, assim como o Senhor diz. Experimente. Assim que é o nosso trabalho. Dar a conhecer dessa forma, porque ninguém pode levar as pessoas ao convencimento da verdade sem que elas experimentem. Nós podemos, com todo o nosso empenho e desenvolvimento, dar a conhecer a verdade, mas se a pessoa não experimentar e se ela não estiver pronta, por isso que nós temos que lançar a semente, porque nós não sabemos qual é o solo que é fértil, qual o solo em que a semente vai cair e que vai dar fruto. Mas nós temos que fazer o trabalho, nós temos que ser os semeadores, espalhar a boa nova, dar a conhecer a verdade. E se essa doutrina, como nos diz o professor Gatti, e se essa doutrina é emanada da justiça eterna e imutável, mais fortemente que todas as leis naturais,
exerce a sua ação sem distinção de preconceitos humanos, extensiva a todas as criaturas que, com sinceridade, a pratiquem, o que foi conhecido pelos apóstolos com o nome que claramente a determina: lei de obediência, ou lei de Cristo, dizendo concordantemente que dentro da lei de liberdade ninguém se salva. O que equivale a dizer: sem obediência a Deus não há salvação. Então, meus queridos irmãos, este é o caminho que está posto para todos nós: obediência a Deus dentro dos mandamentos e estatutos, e amar ao próximo como a nós mesmos. Caminho superior, de evolução, de crescimento, de transformação, em que faz-nos entrar em harmonia com a vontade de Deus, e que nos transforma, e que ainda pode dar a transformação para os nossos semelhantes. Então procuremos, em nossas atividades, onde quer que estejamos, cooperar em todo sentido, como nos diz o professor Gatti, para a difusão da doutrina. Cooperemos em todo sentido, dizer ele, para a difusão da santa doutrina. Onde tivermos oportunidades, que possamos aproveitar. Que Deus nos mantenha no seu amor. E que Deus esteja conosco, e pela vontade de Deus, eu retorno a palavra ao irmão Guilherme. Damos graças a Deus, irmãos, por tudo aquilo que foi nos dado a ouvir pela vontade de Deus e meditar nessa noite. Temos que reconhecer sempre que quando se fala sobre obediência a Deus, sobre negação, sobre todos esses assuntos que estão dentro da doutrina da obediência a Deus, é Cristo quem fala em nós, né? Não somos nós mesmos. Porque esse é o único a única finalidade do púlpito da igreja, né? Falar sobre a doutrina da obediência a Deus. Não serve para mais nada, exclusivamente para falar a respeito dessa doutrina. E quando nós falamos sobre a doutrina, não somos nós quem estamos falando, e sim este Espírito do Cristo. Então, em nossos lares, em nossas casas, em nossos trabalhos, continuemos esse trabalho de estudo, de meditação e principalmente de prática da doutrina. Nem a gente falou no início, não adianta nós virmos aqui como um religioso, né, que senta na cadeira, ouve o pregador falar e aí vai para casa como se nada tivesse acontecido. Não, nós temos que internalizar aquilo que nós ouvimos e posteriormente, como o irmão falou, né, colocar em prática. Se a doutrina é uma ciência, como nós gostamos de afirmar e como está correto de afirmar, né, se a doutrina é uma ciência, nós temos que comprová-la no campo experimental. Como que nós fazemos isso? Fazendo os nossos atos dentro do bem, pela vontade de Deus, todos os nossos atos, né, dos mais simples aos mais complexos. Então, mais uma vez, eu dou graças a Deus por tudo aquilo que nós ouvimos nessa oportunidade e peço que os irmãos se coloquem de pé, pela vontade de Deus, para que possamos encerrar a nossa reunião. Nós estamos reunidos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus Pai Onipotente, tendo fé nas suas palavras quando disse: quando duas ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, eu estarei no meio delas. Nós temos fé, mais do que fé, a certeza que nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Pai Onipotente, está aqui entre nós e está em nós. Senhor Jesus Cristo e Pai Santíssimo, perdoa as nossas imperfeições e ilumina-nos com o Teu Espírito Santo em todos os nossos pensamentos e atos dentro do bem. Prepara-nos, Senhor, para receber Tua santa manifestação espiritual, que comprova a veracidade da Tua doutrina restaurada nesses dias na terra. Glória ao Pai, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Senhor Jesus Cristo e Pai Santíssimo, diante da majestade do Teu poder, nós te suplicamos nesse momento que ampare a todos os Teus servos aqui presentes, bem como todos os Teus servos obedientes, onde quer que estejam, em obediência à Tua vontade. Pai bendito,
Afasta de nossos lados, de nossos lares e de onde quer que estejamos todos os espíritos e pensamentos que não nos convêm, fazendo com que nos acompanhem somente os teus santos anjos de luz, aqueles que na terra fizeram a tua santa vontade dentro dos teus santos mandamentos e estatutos, e que chegaram por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo até a ti, teus santos servos, apóstolos e profetas no Espírito, e que hoje são um só Espírito na tua eterna glória. Dirige-nos, Senhor, com a tua sabedoria, e ilumina-nos com o teu Espírito Santo em todos os nossos pensamentos e atos dentro do bem, livrando-nos assim do espírito de desobediência. Neste momento, Pai amado, reunidos em teu santo nome, suplicamos por nossos irmãos que estão enfermos, material ou espiritualmente, em especial por aqueles que pedem por sua saúde. Tu és poderoso e misericordioso, e sabes as necessidades de cada um de teus servos. Dá, Senhor, a cada um conforme for do teu agrado. Afasta, Pai, da face da terra o poder do anticristo, para que a tua verdadeira doutrina possa se propagar em todas as direções, em busca dos teus eleitos e inscritos no livro da vida. Ainda, Senhor Jesus Cristo e Pai Santíssimo, te suplicamos que ampares aos governos da terra e as pessoas postas em dignidade, principalmente o governo deste país, para que governem com justiça e equidade, e haja paz entre todos nós, proporcionando um ambiente favorável para a difusão e pregação da santa doutrina da obediência à vontade de Deus. Glória ao Pai, Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, por todos os ciclos dos ciclos. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, como no céu, assim também na terra. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes na tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, por todos os ciclos dos ciclos. Amém. Amém. Podemos sentar pela vontade de Deus. Vou pedir para o irmão mais novo fazer a coleta, se um dos dois mais novos puderem. Feita a coleta pela vontade de Deus, aqueles irmãos que tiveram a graça de ver ou ouvir espiritualmente, ou quiserem dar um testemunho, estão com a palavra pela vontade de Deus. Eu dou graças a Deus pela maravilhosa reunião que nós tivemos. Graças a Deus. Mais alguém? Como mais ninguém deseja falar, vamos colocar de pé pela vontade de Deus, para cantarmos o hino da obediência. Nós te obedecemos, ó Senhor, procurando tua santa vontade. Temos do teu Espírito penhor.
Cristo, exemplo de salvação, brilhante luz de nossas almas, dá-nos tua manifestação do céu, envia-nos palmas, grande Senhor, mora em nós, nós vivemos para vós. Tua fé que desce de cima, mora em nossos corações. Potência que ilumina, inspira nossas canções. Grande Senhor, mora em nós, nós vivemos para vós. Grande Senhor, mora em nós, nós vivemos para vós. Amém. Graças te damos, Senhor e Pai nosso, por mais uma oportunidade de nos reunirmos em Teu santo nome. Isso é por Tua santa vontade. E em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Pai onipotente, e por Sua santa vontade, declaro encerrada a nossa reunião espiritual de hoje. Que Deus esteja conosco, agora e sempre, por todos os ciclos dos ciclos. Amém. Amém.